Bora, fiel, porque as informações não param, porque neste vídeo eu te falo que Corinthians vai enfrentar Barcelona de Guayaquil totalmente desfalcado. Neste mesmo vídeo, Corinthians pode fechar contrato astronômico com o Grupo Árabe por naming rights do estádio do Timão. Vamos falar também sobre Thales Magno, insatisfeito no Corinthians, pode sair do Timão, e também vou trazer mais informações para vocês sobre R. Mina, tá, fiel? Tudo neste vídeo aqui para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like. Fiel, é totalmente gratuito, vocês não têm noção o quanto me ajuda vocês deixarem o like para que a plataforma espalhe esse vídeo para mais corintianos, combinado? Deixa o seu like para fortalecer o canal, se inscreva em nosso canal e bora falar de Corinthians. Bom, fiel, o Corinthians tem um compromisso de extrema importância na quarta-feira, às 9h30 da noite, que é o primeiro jogo contra o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador, tá? Só que eu fui apurar informações, fui conhecer mais sobre o time e me deparei com a informação que eles vão estar repleto de desfalques. O Barcelona de Guayaquil já tem bastante jogadores no departamento médico e no seu último jogo contra o Libertad, que o time venceu por 4-1, mesmo estando com os reservas, machucou mais 2 jogadores considerados titulares, tá, fiel? Já vou trazer para vocês aqui a lista dos jogadores que não vão enfrentar o Corinthians. Então é uma partida importante que o Corinthians tem que jogar. É para isso que o Ramon Dias poupou o seu principal jogador, que é o Rodrigo Garro. Então é uma oportunidade única para o Corinthians até sair com um resultado positivo de lá. Acredito que o elenco nosso é mais qualificado, acredito também que o Corinthians possa vencer o Barcelona lá. A gente está dando muita moral para esse Barcelona do Guayaquil, não podemos esquecer que é um time do Equador e o Corinthians está muito mais qualificado. O que a gente assustou, fiel, que é bom a gente deixar claro, foi que as últimas 4 partidas do Corinthians, tirando a classificação de ontem, foram partidas horrorosas, e a gente assustou que poderia aí o Barcelona nos ameaçar a nossa classificação, já que uma vez o time é líder do campeonato Equador, jogou 3 partidas, ganhou as 3, inclusive ganhou a partida de ontem com um time reserva por 4-1 do Libertad, tá, fiel? Então, é um time mais qualificado que o Mirassol, é um time mais qualificado do que o Universidade Central aí da Venezuela, que a gente enfrentou, é um time que vai dar mais trabalho para o Corinthians, porém estará completamente desfalcado, tá, fiel? O Barcelona de Guayaquil, eu anotei até no papel porque são bastante nomes, tá, fiel? E de repente eu poderia esquecer e trazer um nome errado aqui para vocês, tá? Na partida de ontem contra o Libertad, machucou o atacante Christian Solano, que é um ótimo atacante do Barcelona, que não vai enfrentar o Corinthians quarta-feira, já está cravado que ele não joga contra o Corinthians. Desculpa, fiel. E o lateral direito Byron Castilho, tá? Que também são jogadores considerados titulares, que é titular do time. Fora os jogadores que já estão no departamento médico, que não dão tempo de voltar para enfrentar o Corinthians no primeiro jogo, que é o Jesus Trindade, o Aníbal Chalá, João Rojas e Felipe Caicedo, tá, fiel? Esses jogadores não vão enfrentar o Corinthians, que são jogadores considerados titular. Então o Corinthians já é um time mais forte mesmo com os titulares. O Corinthians já é um time que está em ascensão. No Campeonato Paulista perdeu apenas para o São Paulo. É uma campanha maravilhosa se a gente for analisar, e mesmo assim, na maioria desses jogos, o Corinthians jogou com o time reserva, tá, fiel? Com o time mesclado, principalmente no início do Paulistão. Então é um time que o Corinthians aí poderia ter mais vitórias ainda do que empates se tivesse jogado com todos os titulares e apenas uma derrota no Clássico para o São Paulo, cara. Então, na minha humilde opinião, o Corinthians tem tudo para vencer lá no Equador e jogar aqui no Brasil com um time mesclado, com um time reserva, porque no domingo a gente vai ter um clássico ou um jogo contra o Mirassol, tá, fiel? Vai depender do resultado hoje entre São Paulo e Mirassol, tá? A gente pode pegar o Santos, pode pegar o São Paulo ou pode pegar o Mirassol. Então, fiel, dá a oportunidade para nós, o Barcelona de Guayaquil, do Corinthians jogar descansado aqui no Brasil. Quem sabe o Corinthians não consegue fazer 2-0 lá, entra com um time titular aqui meio tempo, faz mais um gol e poupa o time inteiro no segundo tempo. É uma oportunidade de poupar, porque o Corinthians é o time que tem o calendário mais apertado. O Corinthians é o time que joga quarta-feira. Santos não joga, São Paulo não joga,
Novo Horizontino não joga se o Corinthians pegar o Novo Horizontino. Então a gente vai enfrentar um time no final de semana, que será pela semifinal do Paulistão, um time que o Corinthians foi o único time que jogou no meio de semana. Um time cansado, que vai usar todos os nossos titulares, tá, Fel? Então é de grande importância que o Corinthians consiga uma vitória lá, já aproveitando essa oportunidade, que o Corinthians não tem nada a ver com isso, os jogadores estão no departamento médico, quem sabe fazer 2, 3 gols lá, que aí melhora mais ainda a situação do Corinthians, tá? Eu vou trazer muito mais informações para vocês no decorrer da semana sobre Corinthians e Barcelona, que joga depois da manhã, sobre treinamento, time titular. Uma das questões grandes que estou aí tentando pegar informação para trazer para vocês é a questão do setor defensivo, tá, fiel? Mas por que, corintianeiro? Eu quero saber da equipe do Corinthians, tá? Os últimos treinos do Corinthians, se o Ramon Dias poupou a zaga titular do Corinthians, já pensando em entrar com o André Ramalho e João Pedro Tchoca contra o Barcelona de Guayaquil, ou se realmente foi uma alteração que ele fez por conta que a zaga do Corinthians estava uma baba, não é verdade? Então eu estou esperando se confirmar. Trago talvez para vocês hoje um terceiro vídeo às 10 horas da noite, tá? Então fiquem ligados que pode pintar um terceiro vídeo do corintianeiro atualizando essas informações para vocês, se realmente ele poupou ou se ele modificou aí a zaga, o setor defensivo contra o Mirassol. Na minha humilde opinião, o Corinthians, uma coisa é certa, eu vou ser bem sincero, Félix Torres tem que ser titular. Corintianeiro, você tá louco, cara, o Félix Torres foi o único zagueiro que jogou nos 4 jogos que o Corinthians não tomou gol, foi quando o Félix Torres estava em campo. É inegável que ele vem evoluindo. Então, se o cara tá evoluindo, no mundo ideal, tem que jogar quem tá treinando melhor, quem tá jogando bem os jogos. E o Félix Torres está demonstrando isso, pelo menos tá jogando mais com o André Ramalho. O André Ramalho tá tomando bola aí nas costas, está com preparo físico ruim, não está subindo bem de cabeça, vem falhando não só esse ano, mas também desde o ano passado. O André Ramalho se encaixa no sistema defensivo bom quando o Corinthians joga com 3 zagueiros. Tá? Mas enquanto o Corinthians não joga com 3 zagueiros, o André Ramalho vem falhando e muito. Então quem sabe o Corinthians pode fazer um setor defensivo com Félix Torres e João Pedro Tchoca, já que o Gustavo Henrique também é um zagueiro muito bom, que jogou uma ótima partida, porém é um zagueiro bastante lento, que também enquadraria muito bem aí o Gustavo Henrique numa formação de 3 zagueiros, tá, fiel? Então é importante que o Corinthians aí consiga conceder uma zaga titular também, para que a gente possa aí os nossos zagueiros se entrosarem, porque não adianta ficar revezando igual o Corinthians estava revezando aí na lateral esquerda, uma vez era o Bidu, uma vez era o Hugo, que aí o time não consegue entrosar e nem o jogador ganhar confiança, porque ele não sabe se é titular ou não. Espero que possamos achar a nossa zaga titular e qualquer informação que chegar eu trago para vocês aqui sem sombra de dúvidas. Combinado, fiel? Já vou adiantar os assuntos aqui porque tem muita informação para trazer para vocês, tá? Só quero trazer uma observação importante a respeito do IR Mina, que trouxe no primeiro vídeo, tá, fiel? Que o Corinthians conversa com o jogador e que tem conversas com o atleta. Já respondendo a dúvida de vocês nos comentários. Eu não trouxe no primeiro vídeo que o Corinthians contratou o IR Mina e que o Corinthians fechou com o atleta, não é verdade? Eu trouxe a informação para vocês que o Corinthians conversa com o jogador, que o Corinthians está monitorando o atleta, ele tem contrato vigente com o Cagliari da Itália, time de primeira divisão, e tem clubes do Brasil também interessados no atleta, como o Atlético Mineiro e também o Cruzeiro, que são times aí que têm um valor financeiro expressivo para oferecer para o jogador. Principalmente o Cruzeiro, que tem um fluxo de caixa bom, que está de SAF, né? E o Corinthians já não vem com esse fluxo de caixa tão bom. Não estou dizendo que não há chance do Corinthians contratar. Muito pelo contrário. O IR Mina deu todas as preferências, vamos dizer assim, porque ele já conhece a grandeza do Corinthians. Ele sabe que no Brasil o Corinthians é maior que o Atlético, com todo respeito ao Atlético Mineiro. Ele sabe que no Brasil o Corinthians é 1000 vezes maior que o Cruzeiro, então ele sabe que jogar num grande time, a vitrine do time também é muito importante. Eu não preciso citar aqui vários casos de jogadores que jogaram um pouquinho no Corinthians e já foram aí para a Europa. O caso do Pedrinho é um que foi vendido para o Benfica a 118 milhões de reais e o Pedrinho nem foi a grande coisa aqui no Corinthians. O Paulinho saiu do Corinthians, foi pro Barcelona, o William saiu do Corinthians, foi pro Chelsea. A vitrine do Corinthians, ela é monstra, porque ela tem uma torcida gigante, a maior do Brasil, que apoia o time o tempo inteiro, e o Corinthians está sempre aí na mídia, tá, fiel? Tanto do Brasil
quanto do futebol sul-américa e até mesmo na Europa, e principalmente com o Memphis no time, aí que espalha mais o marketing do Corinthians mesmo, não é verdade? Então vamos aguardar, estou antenado aqui 24 horas e qualquer informação nova também sobre o Mina eu trago para vocês sem sombra de dúvida, e vamos comentando, hein? Porque eu já respondi todos os comentários de vocês no primeiro vídeo. Esse canal eu não me permito que você fique no vácuo. Por isso que é importante que você venha aqui e deixe o seu comentário, deixe o seu like para nos ajudar, porque nesse canal você é respondido, tá, fiel? Então vamos seguir aqui, porque a gente tem mais informações para trazer para vocês aqui referente ao Corinthians, tá? Antes de falar sobre o Grupo Árabe, que pode aí comprar os names do Corinthians, eu quero falar para vocês referente ao Thales Magno, que quem trouxe essa informação foi o craque Neto do programa Os Donos da Bola, que ele trouxe a informação, se garantiu que o Thales Magno está insatisfeito no Corinthians. A pergunta que a gente paira no ar é, será que o Thales Magno pode sair do Corinthians por essa insatisfação? Fiel, a minha opinião ela é o seguinte, e depois eu já venho com a informação que eu fui atrás para apurar, tá? Muito me assustaria se o Thales Magno não tivesse insatisfeito. Qualquer jogador que vive uma fase boa e está no banco de reservas, ele vai ficar insatisfeito, tá? Desculpa, tá, fiel? Por quê? Ele vem entrando bem, toda vez que ele entra ele marca gol, é um jogador de extrema habilidade, um jogador rápido e que vem ajudando o Corinthians toda vez que entra em campo. Só que o Thales Magno tem que pensar que ele tá no maior clube do Brasil. As posições titulares que ele atua, que é a mesma posição, é Yuri Alberto e Memphis, que na minha opinião hoje é intocável. O Yuri Alberto e o Memphis, ou estou errado, fiel? Comentem aí. Vocês acham que o Thales Magno deve ser titular no lugar do Yuri Alberto ou no lugar do Memphis? Eu discordo. Então aí a gente já coloca o Memphis no banco de reservas. E no banco de reservas ele disputa a posição com o Romero, que também vive uma ótima fase, assim como jogador. A insatisfação do Memphis não é de externo ao Corinthians, quero deixar claro para vocês. A insatisfação do Memphis, não, do Thales, tá, fiel? Não é de externo ao Corinthians. A insatisfação do Thales é dele não receber mais minutagem em campo. Ele sempre tá entrando nos minutinhos finais de jogos, ele quer mais oportunidade de entrar um jogo ou outro como titular, ou de jogar mais tempo, tá, fiel? Um tempo inteiro, por exemplo. A insatisfação dele é de entrar poucos minutinhos aí no segundo tempo. Eu acredito que tudo tem o seu tempo. O Romero já passou vários jogos sem entrar em jogos e tem sido decisivo agora para o Corinthians. Então ele tem que ver que a concorrência no Corinthians é gigante, porque ele não está em Mirassol, com todo respeito, não está em Guarani, ele não está no Vasco da Gama, ele não está no Cruzeiro, ele está no Corinthians. E o Corinthians, a concorrência é sempre grande. Mesmo ele fazendo gols, a concorrência é grande. Então ele tem que esperar a sua hora, porque a sua oportunidade vai surgir, e se assim ele firmar, quem sabe futuramente pode ser até titular. Tem que pensar também que no meio do ano, dependendo de como for as coisas, o Corinthians pode perder alguns jogadores, que o Corinthians possa utilizar mais ainda o Thales Magno. Fora que a situação do Thales Magno também é uma situação complicada, porque ele pertence ao New York City e, detalhe importante, o contrato do Thales Magno vence no meio do ano, o Corinthians já tentou renovar com o jogador, mostrando consideração e respeito, valorizando o atleta, só que não conseguiu a renovação. Ah, por quê, corintianeiro? Porque o clube quer vender. O clube não é bobo, fiel. O clube não é bobo, o clube tá vendo que o cara tá arrebentando lá no Brasil. Ah, não vou renovar não, tá muito fácil, eu quero vender. Ah, qual o valor? 77 milhões de reais. Para vocês hoje, o Thales Magno vale 77 milhões de reais? Na minha opinião, não sei se vale esse valor todo, tá? Apesar de ser um bom jogador, ser novo e ter perspectiva de venda futura. Até valeria, só que o Corinthians não tem esse dinheiro em caixa para comprar o Thales Magno. Então, se o Corinthians não conseguir um investidor, se o Corinthians não conseguir um parceiro, se o Corinthians não conseguir um adiantamento das suas patrocinadoras, principalmente da Principal Esporte da Sorte, pode ser que o Corinthians perca o Thales Magno se pintar uma proposta de outro clube ofertando aí uma proposta pro Thales, e aí o New York City vender o Thales, porque tá chegando o dinheiro vivo lá, em vez do empréstimo. E detalhe importante, pode ser até uma preferência do Thales sair, já que uma vez ele não consegue se titular. Se for para ele, para um time aí do interior, é para ele ser titular. Interior que eu falo, um time de maior expressão, um Cruzeiro, um Atlético, um Botafogo. Esses times aí do Rio, tá, fiel? Também de Minas, ou também, quem sabe, do futebol do Sul da América, um River, um Boca, quem sabe. Então, o Corinthians está tentando de tudo, mas se não conseguir, aí não tem o que fazer, certo, fiel? Está realmente delicada a situação do Thales Magno no Corinthians referente a esta renovação de contrato, tá, fiel? Está realmente delicado porque o time quer vender de qualquer jeito e não quer renovar, e o Corinthians briga aí nos bastidores
para tentar a renovação do Tales, e qualquer informação também eu trago para vocês sem sombra de dúvidas. E não podemos esquecer de trazer sobre os names, né, fiel? Os names rights do Corinthians, que mais uma vez vem à tona nesse ano de novo. As informações que chegaram para mim, aliás, eu só estou trazendo essa informação para vocês porque chegou de duas pessoas diferentes. Eu não gosto de falar fonte, cara. Fonte dá a entender assim, como de superioridade. Eu não sou isso. Eu sou um cara totalmente humilde, sou do povo. Vocês me conhecessem pessoalmente, vocês saberiam que eu sou uma pessoa humilde, tá? Então, de duas pessoas diferentes que trabalham com o Corinthians, chegaram a informação para mim. Das duas pessoas diferentes, chegaram a mesma informação. Que o Igor, que vocês já conhecem, tá, fiel, que vem ajudando o Corinthians e muito, emprestou já dinheiro para o Corinthians. O Augusto Melo já admitiu que ele emprestou dinheiro para o Corinthians para ajudar no pagamento dos salários dos atletas com um juro extremamente baixo. Um juro totalmente baixo, e o Augusto Melo já pagou a maioria e deve pouco dinheiro, acho que coisa de 4 milhões pro Igor. Considerado no futebol é pouco dinheiro, tá, fiel? Considerado na nossa vida é o dinheiro de 1 milhão de vidas, né? Hoje, 4 milhões da minha vida, cara, não precisava trabalhar nunca mais. Mas no futebol é um dinheiro, vamos dizer assim, pífio, um dinheiro baixo. Então o Augusto Melo vem honrando seus compromissos com o Igor, e o Igor sempre está à disposição para ajudar o Corinthians. E é o mesmo que está intermediando esse negócio com esse grupo árabe, que não é a Fly Emirates, tá, fiel? Muitas pessoas falam de Fly Emirates, não é Fly Emirates. Já esse assunto sobre esse grupo tentar fechar os nomes com o Corinthians já passou de anos após anos e mais uma vez chega à tona. Só estou trazendo porque veio de duas pessoas diferentes. E detalhe importante, fiel, um contrato assim não é fácil de ser fechado. Às vezes vocês podem pensar, mas esse assunto de novo, um contrato assim não é fácil de ser fechado. Mas por que, corintianeiro? Porque o contrato, geralmente, eles costumam fechar os nomes aí de 10 a 15 anos ou até 20 anos de contrato, tá? Então é um contrato muito extenso. Por isso que vem uma verba estratosférica, muito dinheiro envolvido para a pessoa usar o nome da sua empresa no nome do estádio do Corinthians, tá? Então, é um contrato que vai muito dinheiro, é um contrato que tem inúmeras cláusulas contratuais que tem que ser revisto, aí manda para o financeiro da empresa, aí tem algo errado, tem que refazer o contrato inteiro, aí manda para o jurídico do Corinthians de novo e volta. E isso realmente é um contrato muito delicado porque envolve muito dinheiro. Então esses contratos, essas negociações, elas demoram. Não estou trazendo a notícia aqui para você que daqui uma semana o Corinthians vai fechar. Essas coisas demoram e demoram muito, tá, fiel? Para acontecer, porque são contratos extremamente longos. Então o Corinthians está negociando desde o ano passado e volta à tona hoje de novo com esse mesmo grupo, tá? Quem sabe o Corinthians consegue fechar aí pelo menos até a metade do ano, que pro Corinthians seria maravilhoso, porque veio uma grana muito grande. A única coisa que o Corinthians dispõe é o nome do estádio. Então vem um dinheiro que pode ajudar o Corinthians no pagamento das suas dívidas, na quitação da Neoquímica Arena, pode vir também contratos em que a empresa assume a dívida da Neoquímica Arena e o Corinthians pode ter um estádio totalmente quitado para usufruir do seu estádio, para ter a renda 100% dele. Imagina o Corinthians hoje com a Neoquímica Arena, com a renda 100% do Corinthians. Cara, seria fantástico, seria fantástico. O Corinthians teria verba e um fluxo de caixa muito alto, até para realizar grandes contratações, até de jogadores midiáticos. O Corinthians se tornaria hoje, com o estádio quitado e com suas dívidas aí em dia, o maior time da América. Já é o maior da América. Se tornaria o maior da América financeiramente. Aí ninguém segura o Corinthians mais, cara. Então esses contratos é importante e o Augusto Melo vem fazendo um ótimo trabalho referente a isso também. O que nós sabemos, que podemos ter certeza, é que o Augusto Melo vai valorizar isso aqui, ó. A marca do Corinthians ele vai valorizar, porque ele já está valorizando nos patrocínios de camisa. Imagina nos nomes, eles não vão aceitar qualquer valor pífio não, meu irmão. Então, se quiser investir no Corinthians, vai ser por um valor gigantesco, porque o Augusto Melo sabe valorizar a marca do Corinthians e este valor pode agregar em muitas coisas, ajudando o Corinthians de várias formas, tá, fiel? De várias formas. E eu estou antenado e qualquer informação nova, essas duas pessoas que me passaram informação, que foram as mesmas informações, estou aqui em contato com elas 24 horas e qualquer informação nova sobre esse grupo árabe, sobre essa negociação e o Igor que está intermediando essa negociação entre Corinthians e esse grupo árabe, qualquer informação nova que chegar,
eu trago para vocês, tá, fiel? No ano passado teve até reunião lá em que ele foi viajar, só não me lembro se é um grupo do Catar ou árabe, tá, fiel? Vocês até me desculpem, foi até bom que eu lembrei agora. Só não me lembro se é um grupo do Catar ou um grupo árabe, mas é um grupo aí que o Corinthians está negociando. Eu acho que é árabe, mas pode ser um grupo do Catar também, tá? Então qualquer informação nova sobre os nomes do Corinthians eu trago para vocês aqui sem sombra de dúvidas. Combinado, fiel? Estamos combinados? O que tem de mais atualizado do Corinthians é hoje. Quero agradecer demais a sua presença, o meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!